Graça e paz do Rei Jesus. Boa noite, querida igreja. Você pode fechar seus olhos mais um pouquinho, vamos orar. Amado Jesus, tudo isso só acontece porque Tu nos amaste primeiro. Pela Tua graça, misericórdia e amor sem fim, o Senhor desceu dos mais altos céus, de um reino onde não há tristeza, nem dor, nem guerras, nem invejas, nem ciúmes, e veio a essa terra para nos mostrar como devemos viver, como devemos nos comportar, como devemos ser, assim como Tu és. Tu disseste, amado Jesus, sejam pois meus imitadores, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ah, Senhor Jesus, devemos confessar ao Senhor que muitos de nós têm grande dificuldade em Te imitar. Somos tão donos de nós mesmos, de nossos direitos. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos ensina nessa noite a ser como Tu és, manso e humilde, pronto, com um coração cheio de compaixão a atender aquele que pede por justiça, aquele que pede, aquele que clama, mas também intrépido com aquele que é hipócrita. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha descortinar a Tua palavra em nossos corações, a Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Pai. Sabemos que a Tua palavra, ela nos corta, Pai, e todo corte dói, mas o Senhor não é como o inimigo que corta e deixa sangrar para morrer. O Senhor faz a ferida, mas também o Senhor sara, Pai. Que a Tua palavra venha nos cortar nessa noite, Deus, a fim de tirar de nós tudo aquilo que do Senhor não é, para ficar em nós só aquilo que do Senhor é. Porque o que adianta, Pai amado, vivermos, existimos, se no grande dia nós ficarmos do lado esquerdo e não do Teu lado direito, Pai. Porque o Senhor diz na Sua palavra que alguns serão separados para o lado esquerdo, Pai, e serão malditos porque não terão direito a entrar no reino dos céus. E outros estarão do lado direito porque Te obedeceram, Pai amado. Nós queremos estar do lado certo, do lado direito, Pai, não do lado esquerdo, Pai, do lado, Deus amado, daqueles, Deus amado, que Te glorifica, não somente com os lábios, mas principalmente com os corações, Senhor. Aqui está a Tua noiva, Pai, que nessa noite ela possa ser limpa, adornada pelo Senhor, Pai, purificada, Pai, que as vendas dos olhos caiam por terra, e em nome de Jesus que o Teu sangue, Pai, venha limpar toda sorte de maldade, que venha limpar todo o pecado, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu olho aqui, eu percebo muitos rostos novos, faces novas que eu não conheço. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Antônio Poleto. Eu sou pastor ali da igreja de Criciúma, ali da Senge de Criciúma. Estamos ali pela bondade de Deus há cerca de 8 anos. E alguns irmãos, a maioria já me conhece, já me viram aqui, já participamos de várias coisas junto, aulas, enfim. Mas que bom que você veio. A minha pessoa é a que menos importa nesse lugar, a pessoa mais importante é a pessoa do Senhor Jesus, amém? E nós cantamos aqui, foi cantado um louvor sobre que não há impossíveis para Deus. E isso é verdade, é uma verdade. Não existe impossíveis que o Senhor não possa fazer. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que não existem impossíveis
para as promessas de... Um dia foi impossível para o homem voar. Hoje não é mais impossível. Ele entra dentro daquele pássaro de metal, ele voa longe. Um dia era impossível para o homem estocar bilhões de metros cúbicos de água num lugar para formar energia, tirar da água energia. Hoje não é. Nós temos aí a Itaipu, segura bilhões e bilhões de metros cúbicos de água, e é dali que aquelas turbinas giram e a luz aqui está funcionando. Você talvez nem saiba, mas vem ali, grande parte vem ali do Paraná, de uma das maiores represas do mundo. Já foi a maior represa do mundo. Hoje a maior represa do mundo é uma que está lá na China, mas é dali que vem essa energia, que permite funcionar os sons, equipamento, luz na sua casa. Para o homem era impossível isso. Para o homem era impossível também um dia imaginar que um coração que está batendo no seu peito poderia ser transportado para o peito de outra pessoa. E à medida que o conhecimento foi se abrindo, os estudos, foi descobrindo que aquilo que parecia impossível não era impossível. Mas ainda existem impossíveis para o homem, que jamais vai ser possível para o homem fazê-lo. Por exemplo, salvar a si mesmo. Quem nos salva é Jesus Cristo, o Senhor, amém? Quando você se entrega a Ele, a salvação dEle entra no seu coração, na sua vida. As curas, as manifestações, é somente pelo poder dEle. Eu posso ouvir um amém? Por isso que Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não diz lá que para Deus não há impossíveis para todos os seus desejos. Não há impossíveis para as promessas de Deus. Ou seja, é eu e você que devemos nos ajustar às promessas do Altíssimo, e então não haverá impossíveis. Nenhum impossível. Haverá dificuldades, haverá luta, haverá, ou coisa ruim conquistar uma coisa que não valeu nada. É bom quando você conquista algo assim, foi suado, viramos o jogo, fomos para cima dele, nós ganhamos. Jesus disse: pelo mundo passarei por aflições, mas anime-se, filhos de Deus, eu venci o mundo, diz o Senhor. Não desanima com as lutas, não desanima com os embates, não desanima por causa das decepções, não desanima, porque nós estamos do lado daquele que é mais do que vencedor. Não há impossíveis. E Jesus, entre muitas coisas que Jesus fazia, dá para resumir aqui em 3 palavras: ele pregava, ensinava e curava. Todo momento em que ele estava andando com os discípulos, ele tinha esse desejo de, na caminhada com os discípulos, afinal de contas ele sabia que ele seria tomado, que ele seria glorificado nos céus, que ele teria que deixar discípulos que é parecido, que é igual, faz igual. Então ele estava ali para ensinar. E há um ensinamento da parte de Deus muito significativo, que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Então abra a palavra de Deus aí, em Marcos capítulo 11, versículo de número 22. Marcos 11, 22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos, capítulo 11, 22. Nesse momento aqui, Jesus está andando com seus discípulos.
E em todo momento ele estava preocupado, não sei se seria a palavra certa, preocupado para Jesus, eu não consigo ver Jesus preocupado, mas ele estava comprometido, é a palavra certa, em trazer os ensinamentos do reino de Deus aos seus discípulos, né? Assim como, por exemplo, eu sempre ensinei na minha casa, né? Isso é uma coisa minha, né? Isso é uma coisa minha, não estou dizendo aqui que você tem que fazer igual, não, isso aí você é livre, você tem o livre-arbítrio, mas eu sempre ensinei lá em casa que bebida alcoólica é coisa ruim, né? Eu já tive várias gerações antes de mim que foram destruídos por causa do álcool, do vício ao álcool. Então depois que eu vim para Jesus Cristo, eu decidi que nenhum real do meu bolso sai para mim investir na indústria do álcool, nenhum real, eu não invisto absolutamente nenhum real na indústria do álcool, porque eu sei o quanto o álcool já destruiu a minha família, e eu não vou semear nesse território, eu prefiro semear no reino de Deus, amém? É uma decisão minha. Então a minha família sempre soube, os meus filhos, a minha esposa, sempre ouviram isso de mim, sempre ensinei isso. E teve um momento em que nós estávamos numa praia, lá no norte do país, lá no Espírito Santo, e nós sentamos numa mesa de bar, sentamos numa mesa ali de praia ali, e um parente meu foi lá e comprou uma latinha de cerveja, e eu sentei junto com ele, e o meu filho estava, eu não sei bem, 50, 100 metros longe de mim, brincando na areia. Ele tinha 5 aninhos, apenas 5 anos ele tinha, e como pai, eu sentei, mas eu estava cuidando ele lá, estava cuidando do que estava acontecendo ao meu redor, estava conversando ali, e o meu parente foi lá e comprou uma latinha de cerveja, e largou bem assim, entre eu e ele, não largou nem para o meu lado e nem para o lado dele, mas no meio, bem no meio. E antes dele largar essa latinha de cerveja na minha frente, eu tinha olhado para o meu filho e ele estava lá brincando na areia, sabe como criança vai para a praia e brinca na areia? Quem é que vai na praia aqui? A criança se distrai, brinca na areia, e ele larga essa latinha de cerveja ali, e nós estamos conversando, não deu 1 minuto, o meu filho chega assim, esbaforido, correndo, ele olhou para os meus olhos e disse assim: pai, tu vai beber? Perceba que a pergunta dele foi como dissesse assim para mim: vem cá, você não me ensinou sempre que era errado, que era ruim? Você não sempre me disse que isso aí matava as pessoas? Trocando em miúdos, se fosse minha aquela cerveja e eu bebesse, eu ia estar dizendo na cara do meu filho que eu era um tremendo de um hipócrita, que aquilo que eu falava não era verdade, que o que eu faço é a verdade. Eu disse para ele: não, filho, essa cerveja não é do pai, é do titio. Titio ficou para morrer, né? Ele disse assim: ah, tá, pai, eu pensei que tu ia beber. E ele voltou a brincar. Agora, uma criança de 5 anos, pura, sem maldade no coração, ela foi tocada por uma ação, pelo movimento do qual eu nem sabia que ela estava prestando atenção, mas ela estava prestando atenção. Isso é significativo para você que é pai e mãe. Presta atenção no que você está fazendo em casa. Às vezes os filhos crescem e não têm vontade de casar, porque dentro de casa tudo que eles vê é briga, quebraçada de prato, o marido xingando a mulher xingando o marido, uma falta de respeito, e isso não é não é casa cristã. Casa onde Jesus Cristo mora, não há fofoca, não há discussão, não há quebradeira de prato, não há, né? Na casa onde Jesus Cristo está, o amor flui. Eu posso ouvir um amém? Agora, eu fico pensando às vezes assim,
Quem dirá o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é puro, o Espírito Santo é inocente, o Espírito Santo é uma pessoa. E se você diz para o Espírito Santo que você não vai mais errar, não vai mais fazer, o Espírito Santo acredita em você. Talvez alguns, perto da sua família, não acreditam mais no que você diz. Porque quantas vezes tu já disse uma coisa e não o fez. Mas eu quero dizer para você, que tem o Espírito Santo, que jamais deixa de acreditar em você. É claro que quando erramos, o Espírito Santo se entristece. É óbvio, porque ele colocou ele botou todas as suas fichas naquilo que você disse. Ele colocou. E aqui na passagem que nós vamos ver aqui, olha só o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Marcos 11, 22, diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em quem, igreja? Tende fé na igreja, está escrito aqui? Tende fé no pastor, tende fé no diácono, tende fé no louvor. É isso que está escrito? Tende fé em quem, igreja? Me ajuda? Em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Agora, por que Jesus está dizendo isso para os discípulos? Por que Jesus está dizendo para ele, olha, crede em Deus, galera. Ô rapaziada, vocês estão andando comigo, crede em Deus. E tudo o que disserdes, e se você crer naquilo que você disser, assim será feito. Se disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim fará. Tudo que em oração pedirdes, vos será feito. Por que Jesus está dizendo isso para eles? Porque Pedro, alguns versículos antes, ele indaga Jesus. Olha o que ele indaga Jesus, no versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a... Me ajuda, igreja, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Os discípulos estão ali com Jesus e eles passam pela figueira, e Pedro se lembra do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Uns versículos antes, no versículo de número 12, por favor. Capítulo 11, 12, fala do episódio, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Alguém aqui conversa com árvores? Ninguém, né? Agora Jesus conversou com a árvore. Sim ou não? E de propósito e com propósito. Ele para diante da figueira, e eu até consigo imaginar que Jesus parou diante da árvore, e os discípulos tudo atrás. E agora, o que o mestre vai fazer? E ele fala com a árvore: figueira, nunca mais ninguém coma nada de ti. E saiu, e foi embora. Os discípulos pensaram assim: agora sim, pancado, cara. Nós achávamos que o homem era dos bons, está falando com as plantas, agora sim, nós estamos perdidos.
E eu que larguei a pescaria agora, como é que eu vou voltar para lá e dizer, estou seguindo um cara maluco? E eles ficaram com a pulga atrás da orelha, como qualquer um de nós ficaria, sim ou não? Meu Deus do céu, falando com as árvores. Seguiram, e Jesus tranquilo, foram. No outro dia, eles vinham vindo. E imagine a cara dos discípulos quando passaram perto daquela figueira, eles olharam assim. E o Pedro não se aguentou, né, gente? Pedro foi na frente de Jesus, a árvore que você amaldiçoou secou. Desde o que, igreja? Da raiz. Isso é significativo também. Quem tem gramado em casa aqui? Quando a gente vai cortar a grama, está cheio de matinho, não tá? E aquele matinho é atrevido. Se você não arranca ele pela raiz, no mês seguinte ele toma a frente da grama, ele nasce dentro da grama. Como é que coisa ruim, até na plantação ela vai mais rápido que a coisa boa, né? Tu já percebeu isso? Eu estou lá com a minha grama para cortar, gente. Hoje eu ia cortar hoje, mas daí choveu e tal, eu digo, não, vou deixar para amanhã agora. Mas os matos estão mais altos que a grama. Até na plantação isso é real. Mas não é para ser assim no povo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Porque o povo de Deus não pode ter a ânsia de levar notícia ruim para cima e para baixo com rapidez. Nós somos anunciadores de boas novas. Pelo amor de Deus, já chega a Rede Globo, já chega os canais de televisão que tem prazer em ensanguentar, em prazer em anunciar a morte, escândalo, tem prazer de colocar nas primeiras páginas do noticiário quando um pastor cai, quando um pastor adultera, ou quando acontece qualquer... É o prazer deles, porque é notícia que vende. E a igreja não pode andar nesse rumo, porque a igreja não foi formada por Jesus Cristo para entrar ao inferno, para ficar no inferno. A igreja foi formada para Jesus, para ir saquear o inferno. Agora, como é que eu vou saquear o inferno sendo parecido com o diabo? Nós somos chamados para anunciar as boas novas de salvação. E Jesus está ensinando os seus discípulos. Agora pare e imagine comigo por um momento. Eles olhando para aquela figueira e Jesus dizendo assim, aí Jesus diz assim, bem, vocês viram a figueira secou desde a raiz? Daí ele diz, tende fé em que, igreja? Quando se diz tende fé em Deus, quer dizer que quando você tem fé em Deus, tu tem o mesmo tipo de fé que Deus tem. Porque quando você, por exemplo, coloca a fé, por exemplo, né, os jovens aqui que já passaram da idade do futebol, queriam ser na minha época era o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo queria ser o Gaúcho, queria ser o fenômeno, queria jogar. Então colocavam a fé no cara, olhavam como o cara driblava, olhavam como o cara batia na bola e procuravam imitá-lo. E é normal, quando você se espelha em alguma figura, você tem o desejo de chegar naquele ponto, você vai se espelhar. E o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, olha, se você quer romper com os impossíveis, se você quer andar no sobrenatural, só tem um jeito, ter a fé como Deus tem. Ter o mesmo tipo de fé de Deus. Você percebe que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, se eu não estou enganado, diz assim, que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É exatamente isso que diz lá. Estava sem forma e vazia, e as trevas pairavam sobre o abismo, havia caos. E o Espírito de Deus estava lá. Mas não era porque o Espírito de Deus estava lá que as coisas estavam resolvidas. Assim como o Espírito de Deus está aqui nessa igreja nessa noite.
Mas só em Ele estar aqui as coisas não vão se resolver. A Bíblia diz que disse Deus, haja luz, e então houve luz. O que Deus fez, igreja? O que Deus fez? Disse. E a Bíblia também fala em Gênesis 26, que nós fomos criados à imagem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós fomos projetados por Deus para dar certo. Posso ouvir um amém? Ninguém aqui é filho do diabo, ninguém aqui foi obra do diabo, todos nasceram no coração de Deus. E como diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus é parecido com o Pai. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, queridos, quando você tem a fé do tipo do meu Pai, a fé de Deus, aquilo que você disser vai acontecer. Mas entenda, o que é ter fé do tipo de Deus? Deus não buscou as coisas, Jesus não buscou as coisas para o seu belo prazer. Se Ele buscasse as coisas para o seu prazer, Ele jamais teria descido à terra para sofrer. Jamais teria vindo aqui passar fome. Ele teve fome, Ele quis comer um figo da figueira. Ele não teria descido aqui para chorar, Ele não teria descido daqui para ser chicoteado, esbufeteado, cuspido em nosso lugar, pregado em nosso lugar. Ele teria ficado no lugar onde Ele estava. Mas Ele se importou com cada um de nós. Se fosse só você no planeta Terra, ainda assim Ele viria para te resgatar. Ter fé do tipo de Deus é você se importar com o próximo. Se importar com o próximo. Parar de olhar um pouco, não, totalmente para o seu umbigo e se importar com o próximo. Quando você se importa com o próximo, você não entra em disputas humanas. Você não entra em espírito de divisão, de facção. Você não entra em fofocas, porque você está preocupado com o próximo, com o bem-estar do próximo. Então você vai anunciar as boas novas de salvação. Então você vai levar pão a quem está precisando de pão. Então você vai amar a sua esposa do jeito que Jesus Cristo te amou. Você não vai traí-la, você não vai ser um cafajeste, você vai ser um verdadeiro cristão. E então, quando você estiver com esse Espírito, quando o Espírito Santo te governa, tudo que sair da tua boca vai ser para glorificar Deus. Então vai acontecer. Deus é fiel, sim ou não? Ele é fiel a nós? Não! É para te chocar mesmo. Não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às Escrituras. A régua não é fiel a mim, a régua é fiel a ela. Quem é pedreiro aqui sabe que o prumo não é fiel à parede, o prumo é fiel a ele. O prumo vai mostrar se a parede está torta. A palavra que nos mostra o quanto tortos nós somos, e quando nós nos submetemos à sua palavra, e a palavra ela se fez carne, e é Jesus Cristo. Quando a gente se submete à palavra, nós se submetemos a Deus, e Deus é fiel à sua palavra, então a sua fidelidade nos toca. Não vem fazer coisa errada por aí e dizer assim, Deus sabe, Deus é fiel. Sim, Ele é fiel, e o juízo chega. Quem está entendendo, diga amém. Então Ele trouxe esse ensinamento para os discípulos: tende fé em Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aquilo que nenhum de nós poderia fazer por nós mesmos, Ele o fez.
nos tornando, nos adotando. Ninguém aqui é órfão, gente. O filho órfão que tenta aparecer, o filho órfão que tenta conquistar pelas suas forças, o filho órfão que faz um sacrifício para tentar aparecer para o pai. Mas quem é filho não precisa querer aparecer, filho é filho. O pai não cobra a comida do filho, o pai não cobra aluguel do quarto do filho, a porta da casa do pai está aberta para o filho tem liberdade na casa do pai. Há uma mesa bem posta de Deus, do seu Pai Deus diante de ti, é só você entrar e pegar e comer. E ainda que você diga assim, eu não me acho digno, ninguém aqui era digno, mas pelo sangue derramado na cruz, Ele nos fez. Depois de dizer, tem de fé em Deus, Ele diz, ó, tudo que disserdes, tudo que o quê? E olha que repete ali o verbo dizer 3 ou 4 vezes, não contei, mas repete um monte de vezes ali. O que você tem dito? Para 2 minutinhos para analisar, pensar o que é que você tem dito, porque o que você tem dito é o que está dentro do teu coração, sabia? Jesus disse, a boca fala que o coração está. Se você tem só fofocado, o seu coração está cheio de fofoca. Henrique, vem cá. Luiz Henrique, vem cá, né? Ó, como é que é o nome do irmão aqui? Esse aqui. Cara, eu ouvi falar que o Marlon, cara, só tá de zoeira na igreja, velho. Sabe? Não, tá só aí, vem na primeira fila, botar banca, sabe o que é? É bem a cara dele. É bem a cara dele. Tudo que disserdes será feito. Quando eu uso a minha boca e o meu coração para fazer as coisas que do reino não são, eu estou sendo uma perfeita ferramenta na mão do diabo. Obrigado, Henrique. Quando eu levanto suspeitas sobre irmãos, ou até pode ser até verdade, você souber de alguma coisa, mas Deus não colocou ninguém aqui nessa sala de juiz sobre ninguém. Deus nos deu a graça de sermos intercessores uns dos outros, de não descobrir, mas de ir lá cobrir, de orar, de clamar, mas não de apontar, de acusar, de ofender. Quando da minha boca procede palavras de trevas, eu estou sendo um instrumento de Satanás. E Jesus disse, da sua boca sai o que está cheio, o quê? O coração. O que tem em nossos corações? E a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, pois dele procede as fontes da vida. Por isso que Deus insiste com Josué lá no Velho Testamento. Quando Moisés morre, Deus diz assim, medita nesse livro de dia e de noite, não temas, ser forte, ser corajoso. Vamos lá, Moisés, vamos lá, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você vê todo o capítulo 1 ali, Deus rasgando para Josué. Josué medita, cara, ser forte. Por quê? Josué estava com medo, né, gente? Imagina substituir Moisés, cara. Imagine substituir Moisés. Moisés teve face a face com Deus. Deus escreveu as tábuas da lei e deu para Moisés. Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho, para que as pragas chegassem no Egito, e agora estava sob a incumbência de Josué substituir nada mais, nada menos que Moisés. Quem é que nem ia ficar com medo? E Deus viu o medo no coração de Josué. Então o que Deus fez? Desanimou o cara? Deus foi lá e disse assim, desculpa a palavra, seu cagão, seu
trouxa. Não, ele diz assim: ser forte e corajoso. Mas medita na minha palavra de dia e de noite. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te desanime, Josué, eu sou contigo. Ei, igreja, não desanima, o Senhor é contigo. Não, ser forte e corajosa mulher, ser forte e corajoso homem, mas medita na palavra do Senhor, para você ter uma fé igual a de Deus. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, então não haverá impossíveis que se atravessem no seu caminho. Aí é óbvio, né, minha querida igreja, é óbvio, quando você medita na palavra de Deus, o que vai sair do seu coração é só bênção sobre bênção. A palavra de Deus diz em Lucas 12:2, coloca na tela, acho que é Lucas 12:2, não tenho certeza. É isso mesmo. Presta atenção nesse versículo, igreja. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Não há nada, igreja, nada. Não há nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, ou seja, revelado. Aquilo que acontece no oculto do seu coração será revelado. E quando a gente fala na palavra oculto, como está ali, a gente logo pensa coisa ruim. É ou não é assim? Sim ou não? Mas o oculto aqui quer dizer escondido, não é coisa ruim. Pode ser coisa boa, como coisa ruim. Mas o ponto que eu quero que você preste atenção é que tudo vai ser revelado. Ah, eu sei, pastor, na eternidade. Não, é aqui e agora. É a lei da semeadura. Tudo que se planta. Foi assim com Davi. Davi viu Betseba, olhou assim: que mulherão, vem para cá, eu sou o rei. Engravidou ela, mandou ela voltar, chamou o marido dela: Urias, meu valente, te chamei aqui para saber como é que está na guerra. Está tudo bem na guerra, estão ganhando, só engodo, né? Queria jogar o filho dele no colo de Urias. Beleza, então tá, vai descansar com a tua mulher. E Urias tinha mais caráter que Davi. Disse: eu não, rei. Os meus amigos estão na guerra por ti. Enquanto nós não terminar a guerra e nós não vencer, eu não sou digno de ter prazer com a minha mulher se os meus colegas não vierem. Dormiu na rua. Davi viu que o plano dele não deu certo. Pensou assim: bom, vou dar um porre nesse cara, porque cara bêbado faz bobagem. Mas não corrompeu Urias. Trouxe Urias, deu bebida para ele, deu um monte de vinho. O cara ficou bêbado, mas o cara não foi para casa dormir com a sua mulher, porque ele honrava o compromisso que ele tinha com seus irmãos. Ele honrava ao próprio Davi. Urias era o tipo de cara que podia matar alguém para dar um copo de água para o rei Davi, de tão fiel ao rei Davi que ele era. E Davi, vendo que as suas artimanhas haviam se esgotado, o que ele faz? Faz uma carta de próprio punho, para que levasse ao comandante do exército, para colocar Urias na frente da batalha, para que ele fosse morto. E isso aconteceu. Urias levou a sua sentença de morte na própria mão, achando que estava sendo um mensageiro do rei, achando que estava sendo honrado pelo rei, para levar uma mensagem. Era a sua sentença de morte. O que acontece? Ele morre. Então Davi, ele pensa que sai dessa ileso. Inclusive daí ele pega a viúva. Como o rei é bom, não deixou a viúva sozinha. O rei pegou a viúva e está cuidando dela. O nosso rei é muito bom, viva o Davi. E quando ele achava que por cima da carne seca ele estava, Deus envia o profeta Natã.
E o profeta Natã chega diante de Davi: Davi, tu tens julgado, és um homem justo, eu tenho uma causa aqui para ti. Tem um homem muito rico, muito gado, muita ovelha, e tinha um outro que tinha só um cordeirinho, só um. E quando chegou alguém importante da cidade, em vez de ele pegar um desses cordeirinhos que ele tinha para matar e oferecer, ele pegou a única do cara que tinha só uma. O que a gente faz com esse cara? Davi diz: esse cara a gente mata ele. Aí Natã diz assim: pois é, esse cara é você, Davi. Esse cara é você. E o versículo diz lá, em 1 ou 2 Samuel 14, eu não estou lembrado bem, que Deus fala através de Natã o seguinte: porque você foi motivo de escárnio ao Senhor, os inimigos escarneceram do Senhor. Aí eu pergunto: que inimigo escarneceu do Senhor, se tudo estava no oculto? Satanás e suas hostes malignas chegaram diante de Deus e disseram assim: vem cá, Deus, como é que é esse negócio aí? O Senhor escreveu a lei, o Senhor disse: não matarás, o Senhor disse: não adulterarás, e o teu servo aí adulterou e matou, e aí? O Senhor tem ou não tem palavra? E Deus tem palavra, amém? Deus é justo até com o diabo. Aí o diabo conseguiu trabalhar na vida de Davi, através dessa porta que Davi abriu. Davi não teve mais paz na família dele. Os filhos cometeram adultérios, irmão estrupou irmã, irmão matou irmã, filho usurpou o trono do pai, filho foi assassinado. Ele, infelizmente, na família dele, ele não teve mais paz. Por quê? Ele abriu uma porta, uma legalidade para Satanás entrar. Porque no tempo em que havia guerra, ele não foi fazer guerra. Eu sei que todo mundo aqui quer descanso, amém? Mas não é o tempo de descanso não, querido. Nós estamos em guerra. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso que a Bíblia diz assim: vigiai e orai. A Bíblia não diz que é só para orar, é para vigiar. Não adianta nada só orar e não vigiar. Também não adianta só vigiar e não orar. O trabalho equilibrado e forte está em vigiar, manter vigilância em oração. E então você será pelo Senhor fortalecido. Agora preste atenção no segredo da passagem. Jesus ensina no final dela. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? É impossível, ninguém pode agradar a Deus se não for pela fé. Mas a fé não é algo frio, a fé ela se move pelo amor. Olha o que diz, olha o que Jesus conclui o ensinamento dizendo, ó, versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Quem é aqui nessa igreja aqui que faz oração, por favor? Quem faz oração? Quem ora? Pouca gente está orando. Tem que orar, gente. A sua comunicação com Deus é oração. A oração do pastor, ela funciona até um determinado ponto. Depois você cresce espiritualmente e vamos lá, vamos andar. Tudo que pedires em oração, aí não ora. Não tem jeito, né? Tem que ter secreto. Jesus explicou, ó, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás em secreto. E o Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Mas não ora nem no secreto. E ele diz aqui, ó: e quando estiverdes orando, versículo 25, você está lá comigo, diga amém. E quando estiverdes orando,
se tendes alguma coisa contra alguém, matai. Está assim? Me ajuda, igreja, está assim? É para matar? Então roubar, destruir, apunhalar, cuspir. O que está escrito? Perdoai as vossas ofensas, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Jesus conclui esse ensinamento dizendo o seguinte: olha, tende fé em Deus, tudo o que disser, guarda o vosso coração. E ele conclui dizendo: quando orardes, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, por quê? Quando orardes, por quê? Me pergunta bem, pastor, por quê? Ah, obrigado que você quer saber. Porque quando você entra em oração, é você e o Pai. É a maior comprovação que Deus escuta quando você vai orar, Ele dizendo: ó, quando orardes, se tendes alguma coisa contra alguém, porque quando você entra em oração, o seu coração está diante de Deus. Você pode olhar lá em Mateus capítulo 6. Coloca para nós na tela, Mateus 6. Olha o que Jesus ensina em Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está e o teu Pai que o quê? O teu Pai que vê o secreto. Não está dizendo lá que o teu Pai que ouve o secreto, está dizendo que o Pai que vê você no secreto. Quando você entra em oração, o Pai vê o seu coração. Quando você entra em oração, o Pai vê o que está no seu coração. E Ele quer ver se aquilo que sai da tua boca é a realidade do seu coração. E quando você entra em oração, o Espírito Santo começa a trabalhar no interior, aonde nenhum homem pode trabalhar, nenhuma mulher pode trabalhar, mas o Espírito Santo pode. E então quando você está em oração, você lembra: ai, eu estou com mágoa da minha mãe. Não é uma impressão, é o Espírito Santo dizendo assim: vai consertar com a tua mãe, vai consertar com o teu pai. Vai consertar com o teu marido, vai consertar com a tua esposa, vai consertar com o teu pastor, com a tua pastora, vai consertar, vai. Quando estiveres orando, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, à sua mente, as coisas que no seu coração estão e não era para estar mais. E isso não é uma vez, isso é sempre, porque nós estamos nessa terra e somos errantes. Somos justificados pelo sangue, mas ainda assim somos errantes. Por isso Jesus lavou os nossos pés. Quando ele quis lavar o pé de Pedro, Pedro saltou e disse: não, Senhor, no meu pé tu não vai lavar não. E ele disse assim: bom, Pedro, se não lavar teu pé, tu vai para o inferno. A palavra diz ali que tu não tem parte comigo. Jesus disse assim: tu não tem parte comigo. Se não tem parte com Jesus, tem parte com quem? Com Satanás, é óbvio, né? Não existe meio termo, não existe em cima do muro. E se existe um muro, esse muro é do diabo. Quem está em cima do muro está com o diabo, porque ou você é 100% de Deus, ou 99% não serve para Deus. Aí quando Pedro toma essa repreenda de Jesus, dizendo assim: ó, se eu não lavar o teu pé, Pedro, tu não tem parte comigo. Então Pedro diz assim: Senhor, não lava só o pé, mas me dá um banho completo. Aí Pedro, né, vai de novo, de 8 a 80. Aí Jesus tem que ensinar de novo para Pedro: Pedro, calma, Pedro, não é assim. Tu já tem sido limpo pela palavra que eu tenho pegado a você. Mas é necessário lavar os pés. O que quer dizer isso? A cada dia, gente,
Gente, a cada dia, meus amados, é necessário nós lavar os nossos pés. Muitas vezes nós erramos porque não vigiamos, não guardamos o coração. Às vezes erramos por ignorância espiritual, por não ter uma clareza de entendimento. Existem erros e erros, amém? Mas se nós não consertar, não limpar o nosso coração, não tenho autoridade para dizer e será feito. Não estou tendo o mesmo tipo de fé de Deus, não estou guardando o meu coração. Quando você entra em oração, volta lá para o versículo, por favor, Marcos 11, 26, se eu não estou enganado. 26, 25. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Gente, não tem pior coisa para travar a vida de qualquer cristão. Trava a vida de qualquer cristão, a amargura. A amargura trava. A amargura é como se você tentasse andar com um caminhão de areia nas costas, ou um caminhão de tijolo nas costas. Você não vai. Você pode ter boa intenção, você pode ser muito inteligente, você pode saber muito de Bíblia, você pode fazer um monte de coisa, mas não vai, porque a amargura te amarra, a amargura te limita, e se você não perdoar, você continuará carregado. Pastor, mas é difícil perdoar, pastor. Tu não sabe o que eu sofri. Eu tenho sido acusado, tenho sido acusada. Pastor, eu fui abusado quando criança. Eu fui abusada. É difícil perdoar. Realmente Jesus não disse que seria fácil. É difícil. Mas se você só ficar olhando para os seus direitos, você vai ficar centrado no seu egocentrismo. Você tem que olhar para aquilo que Jesus fez por você. Ninguém de nós mereceríamos o perdão que nós recebemos. A força que você precisa para perdoar não está na minha pessoa e nem na sua pessoa, está na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando ele foi ultrajado, quando ele foi humilhado, quando ele foi cuspido, ele não revidou. A Bíblia diz que ele se entregou como ovelha muda que vai para o matadouro. Ele se entregou. Ele se entregou. Você sabe o que é isso? Alguém que não tem culpa, inocente, ir lá e se entregar espontaneamente por tudo nós que éramos culpados. Para encerrar, olha como é que foi a morte de Jesus na cruz. Os soldados romanos eram acostumados a pregar os bandidos na cruz, porque a cruz era só para bandido, gente. Os soldados romanos eram incrivelmente fortes. E você pensa que um bandido queria ser pregado? Ninguém queria ser pregado. Então era uma trabalheira botar um bandido na cruz que não era fácil. É lógico que ele se esperneava. Eu aposto que se nós pegar um homem aqui, pegar ali o irmão ali, como é que é o nome do irmão mesmo? Hã? Pegar o Marlon, nós te tiramos hoje, Marlon, hein? Pegar o Marlon aqui, em 10 homens, nós não conseguimos segurar as pernas e os braços dele se ele começasse a se bater. Não conseguimos. Tem que botar muita força, tem que juntar uns 20 homens para segurar o Marlon, para que ele não se movimente. Então era uma penca, era um monte de soldado romano para segurar um bandido, para pregar uma mão, depois pregar a outra mão, e depois pregar os pés. Fora o que os bandidos faziam.
xingava o soldado romano, dizia: ô seu isso, sua mãe é isso, seu não sei o que é isso, não sei o que, os meus parentes vão te pegar, você se cuida, os meus parentes vão te matar, e os caras metiam pressão, e o soldado romano era preparado para suportar aquela pressão. E assim como o soldado romano cuspia nos bandidos, os bandidos revidavam o cuspe. Então era aquele espetáculo nojento e público. E as pessoas se reuniam porque era o espetáculo da época, a execução do bandido. Morre, 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 morre. Era assim. E o bandido, depois de pendurado na cruz, além de xingar os soldados romanos, xingava toda a galera pedia a morte, né? Xingava todo mundo, e tudo vocês, isso e aquilo, e era aquele espetáculo nojento. Agora, qual foi a surpresa quando chegou Jesus Cristo, trazendo aquela cruz? O único inocente que pisou na face da terra, chegou, derrubou a cruz. E talvez alguns soldados romanos fizeram assim: é o último, né? Talvez ele fosse grande, não sei. Ele parece fortinho, mas nós vamos dar conta. Tu agarra nos cabelos, tu agarra no braço direito, tu agarra na esquerda. Talvez eles já se planejaram como é que eles iam fazer para pendurar Jesus. E qual que foi a surpresa? Eles olharam assim, a cruz no chão. Jesus foi lentamente, se deita na cruz, abre seu braço para a direita, seu para a esquerda, e coloca as pernas no lugar, sinalizando para eles: pode pregar, eu estou aqui para morrer em teu lugar. Como ovelha muda, ele foi o matador. Por isso que o soldado romano disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Eles nunca tinham visto uma crucificação como aquela. Um homem que espontaneamente abriu os braços para ser pregado, colocava as pernas no lugar para ser pregada, e que depois de levantado, não xingou ninguém, muito antes pelo contrário, ainda recomendava a Maria: esse é o teu filho, João, essa é tua mãe. Ou seja, cuida um dos outros. E quando a turma pensava que ele ia xingar, ele dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando você não perdoa, você mostra nitidamente que você não sabe o que você está fazendo. Certo tempo Deus falou comigo: tu está com mágoa no teu coração da tua mãe. E eu disse: não estou não. Gente, quando Deus diz, para de teimar com Deus, tá? Se Deus diz, é porque Deus sabe. Tá bom, Deus, eu estou. Eu te peço perdão por guardar a mágoa, consertar com a mãe, e as coisas voltam a acontecer na sua vida. Hoje é uma noite de você dizer: Deus, eu vou entrar em oração. E talvez vai vir pessoas no teu coração que é o Espírito Santo que vai trazer ao seu coração. E se você for inteligente, você não vai teimar com Deus: não, já consertei, não, você vai dizer: não, Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão. Talvez a pessoa esteja aqui, e você precisa se movimentar e pedir perdão para essa pessoa. Talvez você vai ter que sair daqui, ali fora, pegar seu telefone e ligar para a pessoa: me perdoa, porque eu fiquei com mágoa no meu coração a respeito de você. Se a pessoa já morreu, basta você pedir perdão para Deus e está tudo resolvido. Você não foi criado para ser uma lata de lixo. Você foi criado para ser um verdadeiro filho de Deus. E no coração de filho de Deus, o Espírito de Deus tem que fluir. Ele disse: do seu interior fluirão rios de água suja. É isso que está lá? Rios de águas podres, rios de amarguras. É isso que está lá? Rios de águas vivas.
Ou seja, é rios de amor, é rios de paz, é rios de alegria, é rios de bondade, é rios de benignidade, é rios de fidelidade, é rios de mansidão, é rios de domínio próprio. E essas coisas só são possíveis em Deus. Sem Deus, elas são impossíveis.